Com o desejo da Mercedes de ter Max Verstappen fazendo vários esforços para tê-lo no próximo ano, pelo menos nos próximos anos, e com a Mercedes também investindo pesado no desenvolvimento do piloto Kimi Antonelli, eu só fico pensando em uma coisa: como que tá o George Russell nessa situação toda? O piloto que era para ser o sucessor de Lewis Hamilton naturalmente, já que a Mercedes já vinha investindo nele há muito tempo, agora pode acabar com um posto eterno de segundo piloto da equipe alemã. Mas como isso aconteceu, é o que eu vou te contar hoje. Bem-vindo a mais um vídeo do F1, e hoje eu vou te contar sobre a curiosa e complicada situação do Russell na Mercedes. Seguinte, George Russell, atualmente, ele é um piloto que está conseguindo competir contra Lewis Hamilton. A fase do Hamilton não está muito boa no início de 2024, então George Russell está conseguindo obter um pouco de vantagem em relação a ele. Ambos têm carros horríveis, porém Russell ainda consegue ficar à frente do piloto mais velho. Coisa parecida aconteceu em 2022, porém naquele ano, Hamilton passou a temporada inteira se sacrificando para desenvolver o carro e Russell, em tese, só tinha que dirigir com feedbacks. Então, Russell acabou vencendo o duelo interno naquele ano e também venceu o GP do Brasil de 2022, a última vitória da Mercedes na Fórmula 1. O que todo mundo esperava que teria destaque para ele dentro do time, mas isso não aconteceu. George Russell é um piloto que já vem sendo visado e treinado pela Mercedes há muito tempo. Desde 2019 ele está na Fórmula 1 pela Williams com o apoio da Mercedes na época e teve que roer muito osso por lá, teve que engolir muito sapo. Pilotou a pior Williams, talvez da história em 2019, lutou contra todo mundo do grid para baixo em 2020, em 2021 conseguiu ficar em segundo lugar naquele GP da Bélgica que nunca começou e que terminou com 2 voltas atrás do safety car. E não só isso, em 2020 ele chegou a pilotar com W11 no GP de Sakir daquela temporada, quase venceu se não fosse o erro de pit stop da Mercedes e um furo de pneu. Então aquilo tudo já era um sinal de que ele já estava pronto para desenvolver carros, a partir do aprendizado que ele teve da Williams. E não só isso, com uma Mercedes competitiva ele seria capaz de competir por vitórias e quem sabe até títulos. Mas, pro azar dele, a Mercedes que ele encontrou foi muito diferente do que todo mundo imaginava. Ele chegou na pior fase da Mercedes. A Mercedes desaprendeu a fazer carro. E o Russell acabou sacrificando 3 anos da sua carreira, mais 3 anos da sua carreira, para desenvolver um carro ruim, como ele já vinha fazendo na Williams. Tinha até uma piada que a gente fazia, e eu fazia bastante, que era: é muito fácil explicar porque que o Russell está indo melhor que o Hamilton nessa Mercedes atual. O Russell tem muito mais aprendizado com carro ruim do que o Hamilton teve na sua carreira inteira. E de fato é verdade, sejamos honestos, o Russell só pegou o carro ruim, tirando o W11, obviamente. E mesmo com a vitória no Brasil, a gente esperava que o Russell seria o primeiro piloto natural e sucessor do Lewis Hamilton, principalmente agora na saída dele. Mas não é o que está acontecendo. De acordo com as últimas notícias, a Mercedes já está fazendo propostas muito milionárias para ter Max Verstappen para os próximos anos. E isso indica, claro, que se a Mercedes quer contratar tanto Verstappen, a última coisa que o Russell seria nessa ocasião seria o primeiro piloto. Além disso, e em paralelo, a Mercedes também está investindo pesado no piloto Kimi Antonelli, que está na Fórmula 2 hoje, não está indo tão bem lá, porém a Mercedes já está colocando ele para pilotar carros de Fórmula 1 de modo intenso, está fazendo um intensivão de Fórmula 1 com o menino, na expectativa de não perdê-lo. E se você analisar os dois lados, você consegue perceber que a Mercedes está muito traumatizada depois de perder Max Verstappen em 2015. Ela teve a chance, deixou passar, e agora não só quer ter o Max Verstappen, como quer ter o próximo Max Verstappen. E no meio dessa história toda, quem pode sobrar é o Russell. Porque de um lado ela tem um primeiro piloto que a Mercedes está buscando, e do outro ela tem o possível próximo primeiro piloto para o lugar dele, que deveria ser dele. E com tudo isso, a gente pode até um pouco concluir que a Mercedes não está mais vendo o George Russell como o primeiro piloto em potencial. Muita gente aponta que isso está acontecendo por conta das pipocadas do Russell, como a principal delas o que aconteceu em Singapura em 2023, em que todo mundo achava que sim, o Russell e a Mercedes poderiam ter vencido aquele GP, mas após o acidente de Russell, tudo foi por água abaixo e a vitória ficou com Carlos Sainz. Muita gente acha que a Mercedes desanimou com o Russell por causa daquilo, e agora está investindo em novos pilotos. Ou, pelo menos é o que eu acho, talvez seja até mesmo um pouco de ego ferido e a Mercedes não esteja percebendo o que ela tem nas mãos. Porque Russell é um piloto bom, é um piloto confiável, ele não dá tantos problemas assim, com exceção quando bate nas pessoas, mas às vezes, tá? Não é sempre.
E talvez a Mercedes não esteja mais vendo o Russell como um piloto principal para o futuro. Para ela estar investindo tanto no Verstappen e tanto no Antonelli, é porque ela tá vendo que ela tá precisando de algo a mais. Tenho uma opinião um pouco contrária em relação a isso. Eu acho que o Russell, ele tem potencial sim para ser primeiro piloto. Ele até falou que não tem medo do Verstappen. Qualquer piloto que for contra ele, ele acha que pode vencer. E é um modo de pensar bacana, é um modo de pensar que um primeiro piloto teria. E o Russell também, sejamos honestos, não é esse piloto segundão, não é um piloto que vai ficar recebendo ordens o tempo todo. Ele não é um piloto que nasceu para ser segundo piloto, a gente sabe disso. Mas a Mercedes tá mais preocupada em outros pilotos para serem primeiros pilotos do que o próprio Russell. A Mercedes está com medo de perder o próximo Verstappen e está querendo garantir o atual Verstappen. E o Russell está no meio disso tudo. Ou então eu posso estar só fazendo tempestade em copo d'água, né? Já que o Russell tem contrato até 2025 com a Mercedes. Porém, essa movimentação da equipe indo atrás de Max Verstappen, investindo em Kimi Antonelli e fazendo um monte de especulação, tá dando a entender que, de fato, eles estão meio desesperados para substituir o Lewis Hamilton à altura, como se eles não confiassem tanto no Russell assim. Quero saber sua opinião? Comenta aqui embaixo o que você acha. Você acha também que a Mercedes não tá vendo mais o Russell como um primeiro piloto em potencial? Comenta aqui. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos meus. E eu te vejo no próximo. Até lá!